Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um vídeo de dicas para o Enem que está chegando. Faltam o quê? 3 semanas? 2 semanas? Você está assistindo na véspera? Vou fazer seu tempo valer a pena, pessoal. Olha só, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas, alguns conselhos por quem já fez Enem 8 vezes e vai fazer Enem de novo esse ano. Pois é, vou fazer o Enem, pessoal, e trouxe algumas dicas aqui para vocês de última hora, porque eu sei que falta muito pouco tempo e eu preparei, inclusive, gente, um macete de matemática, de geometria, que eu nunca falei aqui no meu canal. Eu vou falar ao final deste vídeo esse macete de geometria que vai fazer você acertar uma questão a mais no Enem desse ano. E vocês sabem, né? Questãozinha a mais, umazinha pode ser a diferença entre você entrar ou não na faculdade esse ano. Então vamos lá, são algumas dicas, principalmente gerais, para você que vai fazer a prova. Mas esse vídeo vai ser em um formato diferente, pessoal, porque vocês lembram que eu falei para vocês ao longo do ano inteiro que eu estava fazendo o meu livro Meu Professor é um ET? O meu livro infantil educativo, que vai sair agora no ano que vem, pessoal. Vai sair no início do ano que vem. Eu estou super empolgado para mostrar esse livro completo para vocês. Vai ser um livro educativo para crianças, infanto-juvenil, mas que vocês que acompanham o meu canal também vão gostar, porque tá super engraçado, cheio de dicas de matemática, macetes de ciência. Então tá um livro super legal e eu estou fazendo as ilustrações. Todas as ilustrações do livro sou eu que estou trabalhando. Então eu estou super corrido de coisa para fazer, eu não queria deixar de gravar esse vídeo junto. Então o que eu fiz? Nesse vídeo daqui vai ser eu fazendo a ilustração do livro com a minha voz por cima. Vamos lá! Bom, pessoal, a primeira dica para vocês que vão fazer o Enem é: o Enem é uma prova de resistência. O que significa resistência? São 5 horas de prova, 5 horas e meia no primeiro dia, inclusive, porque tem a redação. E em 5 horas e meia você cansa pra caramba. Vocês que nunca fizeram o Enem, por exemplo, tem gente que vê o meu vídeo e nunca fez o Enem. Pessoal, são 90 questões. No primeiro dia são 90 questões mais uma redação e as questões têm muito textão, muitas palavras difíceis. E no primeiro dia são essas palavras que mais vão determinar qual que é a resposta da questão. Porque se a pergunta está perguntando, por exemplo, quais as consequências da Era Vargas, é muito diferente de perguntar quais as causas da Era Vargas. E às vezes é uma palavrinha de diferença e palavra difícil que faz você perder a questão. Porque pode ter certeza, vai ter consequências em alguma das alternativas, vai ter causas em alguma outra alternativa, que são os chamados distratores. Pega a pessoa que está distraída, faz ela errar a questão e às vezes é uma questão relativamente fácil. Se você não conhece o Enem, nunca fez o Enem na sua vida, gente, são as questões mais fáceis, que geralmente mais pessoas vão acertar, que valem mais pontos. Se você quer entender como funciona isso, de por que vale mais ponto as questões fáceis, eu explico, tem um vídeo aqui no meu canal falando da teoria da resposta ao item, que é a chamada TRI, e ela basicamente diz que as questões mais fáceis, que são as que as pessoas mais acertam, valem mais ponto. Então, se você está cansado, depois de já fazer 40 questões de linguagens, e você não percebe que tem uma sutileza de uma palavrinha ali que vai te levar para marcar uma questão errada, cara, você tem que estar muito atento. E se você nunca fez Enem, você pode achar que é que nem uma prova de escola. Prova de escola você tenta fazer o mais rápido possível para se livrar e ir para casa. Cara, o Enem não é assim. Se você ficar só o tempo mínimo para fazer a prova, pode ter certeza que você não fez uma boa prova. Então, o Enem é feito para você fazer umas questões, descansar um pouco, fazer outras questões, descansar mais um pouco. A minha recomendação, geralmente nos meus vídeos anteriores, eu falava assim: pessoal, façam umas 15 questões de humanas, depois façam 15 de linguagens, depois parem por 2 minutos e simplesmente respirem. Eu falava isso nos meus vídeos, só fecha os olhos e respira um pouco. Mas convenhamos, se você está lá durante a sua prova, depois de fazer 30 questões, já está com 30 coisas na cabeça para pensar ao mesmo tempo e ainda tem a redação, é muito difícil você só fechar os seus olhos e respirar por 2 minutos. Você vai dar 2 respirações e você já vai estar pensando, cara, você já vai estar pensando na questão que você parou para voltar para fazer aquela questão o mais rápido possível. É difícil você simplesmente respirar quando tem muita coisa acontecendo. Só que é muito importante que isso aconteça. Por quê?
Porque se você está lendo os textos e a sua cabeça já começou a se embaralhar, você provavelmente vai deixar passar uma informação importante. Por quê? Porque é que nem você fazer exercício, por exemplo. Eu gosto de fazer essa comparação. Quando você está fazendo exercício, puxando peso, sei lá, faz de conta que você está levantando peso, você não vai dar o seu máximo o tempo todo até o fim do treino. Você não vai pegar 50 quilos de cada lado e fazer 500 repetições. O que você tem que fazer no exercício? Faz algumas repetições, para. Faz outras repetições, para. Mais repetições, para. O parar é importante para o músculo descansar. Da mesma forma, o parar é muito importante entre questões. Não precisa ser a cada questão você parar. Mas, olha só o truque que eu desenvolvi agora, né? Agora que eu comecei a desenhar, vocês estão vendo o processo da ilustração do livro, o truque para vocês conseguirem tirar a cabeça do Enem. Cara, tem alguns pedacinhos de página em branco no Enem, não tem? A minha recomendação para você é a seguinte: pega esses pedacinhos que estão em branco e tenta fazer não um desenho super complexo como esse que vocês estão vendo aí, mas o fato de você, por exemplo, tentar fazer tracinhos paralelos. Tenta fazer um círculo e preencher ele com tracinhos paralelos que eles não se cruzem. Isso exige o quê? Concentração. Concentração para você fazer tracinhos. Pode ser a coisa mais boba do mundo, mas desde que você esteja concentrado em fazer um desenho, em fazer um círculo, em fazer um achurado que seja bem quadradinho, não 15 minutos, pelo amor de Deus, 1 minuto que você pare para fazer tracinhos paralelos concentrado, você desconcentrou da questão do Enem. Você conseguiu desconcentrar, o que é muito difícil você fazer só fechando o olho e respirando. Fechar o olho e respirar, cara, durante a prova é muito difícil. Então você precisa criar uma técnica para você se concentrar em outra coisa durante 1 minuto ou 2 minutos. E de verdade, esses 2 minutos em que você entrou em uma concentração, que pode ser chamado de flow, é um estado de concentração em outra coisa, quando você voltar para fazer a mesma questão de linguagens, a mesma questão de humanas, é como se fosse uma questão diferente, sabe por quê? Porque o seu cérebro descansou. O seu cérebro descansou da questão do Enem. De verdade, ele descansou, ao invés de você só fechar os olhos e respirar. Não funciona pra mim só fechar os olhos e respirar, pessoal. Eu falava isso nos vídeos, eu até tentava, mas eu tava me enganando. Eu só ficava nervoso, mais nervoso, porque eu não conseguia só fechar os olhos e me desconcentrar da questão. Mas como agora eu comecei a desenhar, pessoal, eu percebi que o desenho é um processo que ajuda muito na ansiedade, ajuda muito a você parar de pensar e você entrar em flow. E de verdade, a minha recomendação, faz um tracinho, faz um círculo. Se você não gosta de desenhar, cara, faz formas geométricas abstratas esquisitas, desde que você se desconcentre da questão. Porque ao desconcentrar, quando você for ler de novo, você vai perceber a palavrinha-chave, você vai perceber o que aquela questão está dizendo. E isso nos leva a um outro ponto. Pessoal, questões de linguagens e questões de humanas, geralmente vocês vão ver 2 respostas que estão provavelmente certas. 2, 3, 4, às vezes as 5 fazem sentido. Mas, como eu falei para vocês, são as palavrinhas-chave do enunciado que vão te dizer o que a questão quer. Porque às vezes tem questão que fala assim, qual que é o objetivo dessa campanha publicitária? E a campanha publicitária, ela fala de alguns dados estatísticos para que a pessoa denuncie o comportamento de violência contra a mulher, por exemplo. Um exemplo, violência contra a mulher. E deu dados estatísticos. Aí, numa das alternativas, fala lá, divulgação de dados estatísticos sobre a violência contra a mulher. Tem isso? Tem, mas não é o objetivo daquela campanha. O objetivo da campanha é usar aqueles dados estatísticos para incentivar o comportamento de denúncia. Questões de linguagens, pessoal, geralmente vai ter 2, 3, 4, às vezes as 5 alternativas que fazem sentido, mas você tem que ler com muita atenção e circular as palavras do comando. O que é o comando? É a pergunta da questão, que vem depois do textão. E esse textão geralmente tem tanta coisa desnecessária, mas você não sabe o que é necessário e o que é desnecessário antes de ler todo.
Então você vai ter que ler tudo, você vai gastar muita energia mental lendo, se concentrando, procurando palavras-chave. O Enem não é uma prova de ensino médio normal, é uma prova de resistência. Então você precisa desenvolver técnicas para que você não caia em pegadinha, não se desconcentre em um momento que não é para se desconcentrar. E isso é muito importante para você acertar as questões que mais valem pontos e entrar na faculdade. O que me leva a um segundo ponto, terceiro, quarto, sei lá, pessoal, já perdi a conta. Façam muitas questões do Enem e não façam só 5 questões e vão descansar, mais 5 vão descansar. Peguem as provas antigas do Enem e façam durante 5 horas e meia. Sim, 5 horas e meia é o tempo de prova no primeiro dia. Então você tem que simular isso ainda mais nessa reta final. Não só para você pegar o jeito de como são as questões do Enem, porque são diferentes de outros vestibulares, principalmente se você nunca fez Enem na vida. Você tem que saber como são as questões modelo Enem, mas para treinar você a ficar 5 horas e meia concentrado, porque você vai precisar encontrar as suas estratégias. Eu dei uma estratégia aqui que seria fazer tracinhos, fazer formas geométricas para desconcentrar e descansar, mas você encontra a sua estratégia de descansar a sua cabeça, porque olha só, é o modelo de prova do Enem assim, é o modelo tentar te cansar. Então você precisa encontrar a sua forma de descansar e nessa reta final, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, cara, você precisa encontrar formas de fazer a melhor prova da sua vida e você não precisar fazer o Enem de novo no ano que vem, pelo amor de Deus, gente. Tô aqui torcendo por vocês não precisem fazer o Enem no ano que vem. E esse macete, que eu vou dar para vocês de geometria vai ajudar vocês a fazerem pelo menos uma questão de matemática, geralmente das mais fáceis, ou seja, das que valem mais pontos. Então vai ajudar vocês esse macete também, tá bom? Mas ainda não vou pro macete não, deixa eu ver. Dica de redação. Pessoal, nos anos anteriores em que eu tava levando muito a sério, eu levava super a sério o Enem, agora eu tô levando um pouco mais tranquilo, felizmente minha vida não depende mais do Enem, então eu vou fazer um Enem mais tranquilo este ano. E o que eu percebi fazendo simulados pro Enem? Fui fazer uma redação desta vez e saiu muito natural. Como assim muito natural, Humberto? Nos anos anteriores, como que eu fazia? Eu abria a prova e ia ler o tema de redação. E aí eu fazia o brainstorm, que era jogar ideias no papel. Ficava 10 minutos fazendo brainstorm. Aí ia fazer 10 questões de linguagens. Depois 10 de humanas. Depois eu fechava os olhos e tentava descansar um pouquinho, o que não funcionava. Já tá o meu parênteses para vocês, não funcionava. Aí eu ia fazer o esqueleto da redação. Aí depois eu ia fazer mais 10 de linguagens, mais 10 de humanas. Aí fechava os olhos de novo. Era um grande quebra-cabeça de coisas que eu ia fazer, só que desta vez eu decidi fazer assim, foi só escrever a redação. Só comecei a escrever, já tenho prática, sei como é a redação, comecei a escrever. Tropecei um pouco em algumas partes, claro, mas eu não fiz direto numa folha definitiva. Eu fiz naquela folha de rascunho, mas já comecei a escrever. Botei repertório, fiz uma introdução, um desenvolvimento. Me embaralhei um pouco, mas aí eu rabiscava por cima e mudava as palavras, mas a estrutura da redação eu já tenho. E vocês que estão praticando redações ao longo do ano também têm. Já tem talvez até um modelinho de redação que você sabe onde vai aplicar o repertório sociocultural, os seus conectivos. Se você não tem, vale a pena você já pensar já ler redações nota 1000, pelo menos, para vocês já saberem como que funciona isso da estrutura da redação do Enem. Se vocês não fizeram ainda. Mas se vocês já fizeram, pessoal, vocês já sabem fazer redação. Então não precisa todo esse desespero de fazer uma redação em 50 etapas diferentes, que pode até mais te atrapalhar. No Enem, a estratégia mais simples e a que mais funciona. Vou contar como eu vou fazer o Enem este ano. Abri a prova, lê o tema de redação, praticamente escreva a redação pronta. Praticamente, só que não passe a limpo. Isso é sério, não passe a limpo a sua primeira versão de redação, porque você vai encontrar alguns errinhos depois de você voltar lá no meio da prova, tá bom? Só isso, não passe a limpo, mas eu pelo menos vou tentar deixar minha redação mais pronta possível na primeira hora. Por quê?
que aí eu posso ir para a prova de linguagens, atento à prova de linguagens, fazendo isso de vez em quando. Ah, vocês estão me vendo, né? Eu estava gravando o vídeo achando que vocês não iam me ver, mas eu me coloquei no cantinho. Então eu vou poder mostrar para vocês, olha só. Estava fazendo o simulado da prova de linguagens, caiu essa questão aqui do Kandinsky, ó. Do Kandinsky, já estava meio cansado, só que eu me inspirei pela questão do Kandinsky. Aí eu fiz o eu fiz o desenho aqui, olha só. Eu fiz um rabisco, né? Formas geométricas, padrõezinhos, olha só, padrõezinhos descansam. O padrãozinho descansa. Nossa, Humberto, você errou essa questão aqui, então a sua dica não funciona. Ah, é? Minha dica não funciona? Toma aqui, ó, acertei 43 de 45 no simulado. Toma isso aqui. Não funciona é o caramba. Funciona, pessoal. Descansa a cabeça entre uma página e outra, porque funciona você descansar a cabeça e voltar para encontrar a alternativa certa. Olha só, mais uma coisa. Se você faz muitos simulados, em primeiro lugar, muitos parabéns para você, porque é muito bom fazer simulados. Se você faz os simulados, olha só, eu fui imitar um português e eu esqueci o que eu ia falar. Droga. Droga, hein? Esqueci mesmo, caraca, nem tá escrito. Bom, eu esqueci, mas tem mais dicas aqui para vocês. A dica é, pessoal, olha só, sempre olhe o subtítulo das questões. O que eu quero dizer com isso? Olha só, essa última questão de humanas aqui da prova. O subtítulo era Justiça e Democracia. Então, sobre qual regime eles estão falando? O regime democrático. Olha, democracia, democrático. As palavras-chave, pessoal. Procure sempre as palavras-chave. E elas podem estar no texto, podem estar no subtítulo do texto, pode ser inclusive uma data. Olha só. Pô, caramba, velho. Como é que eu não pensei nisso antes, né? Em mostrar aqui para vocês. Pode ser uma data. Por quê? Olha só, tá vendo esses dois textos aqui? Esse texto aqui, ó, foi de 1939, e o de baixo, 1983. Então, de que época eram esses textos? O primeiro da Era Vargas e o segundo na campanha da ditadura, né, das diretas já, que eram contra a ditadura. Se você sabe a data, você consegue matar essa questão sem você tentar interpretar esse texto aqui, porque nem é sobre isso a questão. A questão é sobre você olhar, encontrar a data e fazer. Muitas coisinhas do Enem você consegue resolver, digamos assim, com o seu jeitinho. Não é como se eu estivesse aqui ensinando para vocês, gente, vamos trapacear na prova. Não é trapaça, é você procurar informação no lugar certo. O Enem é uma prova diferente das provas de ensino médio tradicionais. Então você precisa se atentar a coisas que você geralmente não está atento. Por exemplo, na data, quem escreveu esse texto? Duvido que tenha, aposto que tem gente aí que nunca considerou ler quem escreveu o texto. A minha dica é, leia quem escreveu o texto antes de ler o texto. Porque, por exemplo, se for uma questão de simbolismo, você já lendo o autor, você já tem uma noção de que o texto vai ser sobre simbolismo. Talvez você até consiga ler as alternativas e já matar sem nem ler o texto. Tinha uma questão do José Saramago, por exemplo, no Enem há alguns anos atrás. Você bateu o olho que era José Saramago, aí você já ia nas alternativas, você sabendo que o Saramago escreve naquele estilo diferente, a questão provavelmente era sobre isso, dava para matar sem nem ler o texto. Então leia quem escreveu, leia as datas, descansa, cara. Eu acho que eu comecei falando disso para vocês e é muito importante que vocês descansem. Não necessariamente entre uma página e outra, mas, cara, olha só, eu não tô mandando vocês desenhar o Kandinsky aqui, olha só o Kandinsky. Não precisa desenhar o Kandinsky. Faz formas geométricas abstratas. Se você fizer formas geométricas abstratas, você já está descansando por 2 minutos, que não vão ser 2 minutos perdidos, vão ser 2 minutos ganhos, porque eu tenho certeza que se você acertar essa questão, você vai me agradecer.
Se você estivesse lendo e lendo, cansado, com a cabeça tão cheia, você pode cair num distrator. Essa é a minha grande dica para vocês. Pessoal, meu canal aqui, vocês sabem, é um canal geralmente de exatas, dou muita aula de matemática, física, química, biologia, e caso vocês tenham caído de paraquedas aqui no canal, vocês não saibam, eu liberei neste ano todas as aulas da minha plataforma de estudos, que era uma plataforma paga de estudos, Mestres do Enem. Plataforma paga, sim, cursinho online, tipo Descomplica, tipo Jubilu, Ferreto, essas coisas. Eu tinha a minha, que era o Mestres do Enem. Eu decidi liberar as aulas de graça aqui no meu canal do YouTube. São aulas organizadas da base até o avançado de exatas para o Enem, do segundo dia. Então tem muita aula legal aqui. Eu sei, são aulões de 3 horas cada um. A metodologia é para que em 10 aulões de 3 horas vocês vejam tudo a química, por exemplo. Então é melhor 30 horas do que 3 anos de ensino médio, né? Mas ainda assim, estando na reta final, não é todo mundo que vai ver vídeos de 3 horas de duração. Inclusive, talvez você já tenha até visto recomendação desses vídeos, mas pensado, pô, não vou ver um vídeo de 3 horas. Claro, tudo bem, tá bom? Tudo bem você não ter visto esses vídeos. Mas se você tiver um tempinho, eu recomendo que você assista o máximo possível dessas aulas. Porque são organizadas, são muito bem feitas, foram feitas com muito capricho para essa minha plataforma Mestres do Enem e que agora saíram de graça aqui no meu canal. Então estão ajudando muita gente nessa reta final e eu espero que ajude vocês também, tá bom? Essas são aulas para o Enem organizadas das matérias que importam para o Enem. Fica o convite para vocês caso vocês não soubessem dessa grande novidade. Bom, eu vou mostrar agora para vocês esse macete de geometria que eu estava fazendo um simulado aqui, né, de matemática. E tem questões de matemática, cara, são 90 questões, matemática e natureza. Vai ter uma questão ou outra que você está tão embaralhado que você não sabe direito como fazer do jeito certo. Então eu vou dar para vocês aqui um macete para vocês resolverem algumas questões sem saber o jeito certo, tá bom? É uma questão de geometria. Eu espero que vocês não precisem usar esse macete, mas se precisarem, vocês vão me agradecer entrando na faculdade no ano que vem pelo SISU, tá bom? Obrigado por terem assistido esse vídeo, deixe o like no vídeo, espero que tenham gostado dessa ilustração que eu fiz do meu professor é um ET. Essa ilustração específica é de uma cena em que o professor Isaac Newton e o Bebeto, que é o aluno dele, ele leva o Bebeto para o espaço para aprender sobre ciência, matemática, física, tudo de exatas, ele leva o Bebeto para o espaço para aprender. Essa é uma cena em que eles vão visitar um planeta de marshmallows que está derretendo por causa do aquecimento global. E aí vou explicar sobre aquecimento global, natureza e tudo mais. Esse é o castelo do rei dos marshmallows, o rei Márcio Melo, que está derretendo, todo derretido por causa do aquecimento global, e eles precisam usar ciência para solucionar essa questão do aquecimento global, então é super legal. E bom, espero que vocês tenham gostado desse esquema de vídeo em que eu mostrei a ilustração para vocês. Torçam por mim para esse livro ser um grande sucesso, conto com vocês para esse livro também ser um grande sucesso, e torço pelo sucesso de todos vocês no Enem desse ano. Obrigado, pessoal, e vamos ao macete. Eu vou dar um macete de matemática para vocês que vai fazer vocês acertarem uma questão a mais no Enem esse ano. Vamos lá. O macete, gente, é para geometria, tá? Dá para usar esse macete que eu vou mostrar para vocês em várias questões de geometria. Eu não vou ler o texto todo, mas é basicamente assim. É um ponto luminoso que está projetando uma luz e tem um círculo na frente que faz uma sombra. Inicialmente o círculo está aqui. E aí ele provoca uma sombra S1, depois desloca-se o círculo um pouco mais para frente e aí ele faz uma sombra menor S2. Ele quer a relação entre as duas áreas dessas sombras, a primeira sombra e a segunda sombra. Gente, quando vocês estão fazendo o Enem e já chegou na questão 150, a sua cabeça está um caos. Então você esquece que geometria é questão de medidas. Você medir, ou seja, são medidas reais, são coisas reais que dá para você fazer. Se você chegou nessa questão e você não sabe o jeito certo, essa questão aqui eu achava que era de semelhança de triângulos. Mas aí, eu tava fazendo simulado, no momento que o círculo vem daqui para cá, os triângulos param de ser semelhantes, né? Então eu não sabia o jeito certo de fazer essa questão.
Mas não é uma questão difícil e no Enem, se você não sabe o jeito certo, cara, não pula não deixa de fazer a questão não. Sabe por quê? É questão de medida. Então o que você pode fazer? Olha o que eu fiz. Tem o seu ponto luminoso aqui, faz conta que é o ponto luminoso. É muito importante, se você vai aplicar esse macete, que as suas distâncias estejam certinhas. Por quê? Porque você vai medir, tá bom? E para você medir, não pode estar que nem eu fiz aqui. Pelo amor de Deus, se essa distância é 1 metro, essa distância não vai ser 3, né? Pelo amor de Deus, tá muito fora de escala. Mas aqui eu já fiz bonitinho, olha só, faz conta que esse é o ponto luminoso. O círculo estava a 1 metro do ponto luminoso. Eu defini que essa distanciazinha é 1 metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Já está atendendo, porque o ponto luminoso está a mais de 3 metros da parede. Botei ele a 4 para facilitar. Coloquei o círculo aqui, então a sombra vai ser essa sombra aqui, S1. Aí o círculo ele se afastou, ele foi para 3 metros. Olha só, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Necessariamente, pessoal, olha só, faz bonitinho em escala. Por quê? Porque fazendo em escala, olha só, a sombra é S2. Se está em escala, está certinho. É só você medir. Vamos lá. Essa sombra é S2. Você vai com a sua canetinha mesmo. É 1 da caneta. 1, 2, 3. Então a sombra S1 é 3 vezes o comprimento da sombra S2. Como a pergunta é sobre a área é A ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. A resposta é 9.